Meus irmãos, uma boa tarde a todos. Eu quero fazer para vocês agora importante, uma análise sobre o conflito na Síria. Inclusive mostrando no mapa a importância das cidades que estão sendo neste momento capturadas pelos rebeldes, do Hayat Tahrir al-Sham, do HTS, grupo rebelde, junto com outros pequenos grupos. Eles são um braço dissidente da antiga Al-Qaeda, são apoiados pelos turcos, o próprio Erdogan elogiou o avanço e disse que eles rumam para a capital Damasco. Eu tenho um vídeo aqui, depois eu mostro para vocês no final. Mas eu queria que vocês lembrassem disso, tá? O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano entrou em vigor em 27 de novembro. 27 de novembro. Isso aqui a gente tem que colocar aqui, é muito importante, tá bom? Bom, dito isso, vamos aí para as matérias, Primeiro eu peguei no Poder 360, mas é uma matéria que está lá, mas foi tirada aí da Reuters, Rebeldes avançam na Síria e países vizinhos temem queda de Assad. Inclusive, parece que a família do Assad já foi encaminhada para a Rússia. Nenhuma informação, é óbvio. Agora, sobre o Assad, tem muita gente falando que o Assad já fugiu, está no Irã. O Assad não ia ser tonto de sair de lá e dizer onde ele está, é óbvio, Então, assim, toda informação que sair agora sobre a pessoa dele e de sua família, vocês tenham muitas ressalvas sobre isso. Aqui, Líbano e Jordânia anunciam fechamento das fronteiras com o país de Bashar al-Assad. Autoridades dos Estados Unidos dizem que Damasco está em risco. Isso é uma profecia, tá bom? É uma profecia lá de Isaías 17, que eu postei no canal do Telegram e no WhatsApp hoje. E muita gente não tem se tocado. Damasco é a cidade mais antiga do mundo. Nunca caiu. E o Eterno tem uma profecia em Isaías para o fim dos tempos, Oráculo contra a cidade de Damasco. Foi o profeta Isaías que profetizou que Damasco cairia e quando ela cair, nunca mais ela se levantaria novamente. Então a queda de Damasco ela é um símbolo, uma profecia para os nossos tempos do fim, é uma profecia para a terra inteira. Quando Damasco cair, nunca mais ela vai se levantar. Vai ser para sempre. Então tenham isso em mente. Vamos lá. O Irã retirou nesta sexta chefes militares e outras autoridades da Síria depois de avanços territoriais de grupos rebeldes contrários ao presidente Bashar al-Assad em Homs, a 160 km de Damasco, capital síria. O controle da cidade, a terceira maior da Síria, é considerado crucial para ambos os lados da guerra civil por conta de sua importância estratégica e logística em conflitos. O que significa isso, Vamos lá? Aqui o território, Por que muita gente não entende? Nós temos aí o exército da Síria. Quando a guerra civil estourou em 2011 na Síria, você vai entender a geopolítica de toda a turma aí. Aqui nessas regiões aí mais ao norte, você tem, inclusive em Alepo, dentro ali no aeroporto ali tinha os curdos, A Turquia, por que a Turquia está envolvida aí na região? Vamos entender. Primeiro, quem apoia o presidente sírio Bashar al-Assad? A Rússia. Por quê? Quando a Rússia corre para a região, a Rússia ela mantém o Assad no poder e fortalece suas tropas. Com isso, o Assad dá para o Putin um monopólio da passagem do gás. Ou seja, por essa região aí, pelo Mediterrâneo, todo o gás e petróleo que sai do Oriente pelo território sírio em direção à Europa era praticamente o monopólio da Rússia. Então foi esse o interesse, Só que com o conflito na Ucrânia e a não compra mais do gás russo, as coisas ficaram um pouco complicadas e, óbvio, a Rússia se atolou no conflito na Ucrânia. Quem também apoia o Assad? O Irã e milícias financiadas pelo Irã como o Hezbollah ou também o Kataib Hezbollah e outras facções pró-iranianas. O que o Irã quer com isso? Lembra que o objetivo do Irã, que é o eixo da resistência, o eixo xiita, eles pregam a destruição e a aniquilação completa do Estado judeu de Israel. Então, estar mantendo o Assad na região é porque o Assad permite que o Irã atue e se estabeleça no território sírio. Então, o Assad meio que facilita e faz vista grossa as ações, inclusive a logística de entrega de armas para facções na Síria e em direção ao Líbano, que está bem aqui, Pode ver, o Líbano está bem aqui. Então é muito importante o Assad no poder para o Irã.
Por isso que o Irã está se retirando, porque é um golpe para o Irã essa situação ali no conflito, tá bom? Vamos manter aí as coisas. Agora, por que que a Turquia, né, por que que a Turquia apoia, né, os rebeldes? Os rebeldes são representados, tá bom? Eles estão nessa parte aqui, ó, verde escuro. Tá, mas e daí o que isso significa? Por que que é tão importante para nós? Vamos lá? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente. A primeira cidade que caiu foi Alepo, tá bom? Alepo, nós temos ali ao norte a Turquia, tá vendo? E eu quero que vocês peguem isso aqui, ó. Esta parte aqui, ó, que é onde os rebeldes estão tomando. Rama já caiu. Agora a próxima cidade que está sob cerco e próxima de cair, que é a terceira maior, é Homs. Quando essas cidades caírem e a Síria já fugiu dali correndo, o exército sírio fugiu, tá? Quando isso aqui cair, pronto, a Síria não tem mais acesso ao mar Mediterrâneo. Então a logística para a Síria acabou. Não vai entrar e nem sair mais nada para a Síria. Então será um controle da rota comercial e militar também. Imagina que todo o navio, a frota russa que está no Mediterrâneo, ou qualquer ajuda e logística do Mediterrâneo para a Síria e para a Rússia é cortada. Então é uma derrota muito grande. São essas cidades, o avanço está sendo relâmpago. A Turquia, junto, obviamente que os Estados Unidos está por trás disso, deu um golpe no Putin, assim, devastador. Foi um ataque muito rápido, muito intenso e que pegou todo mundo de surpresa. E neste momento, toda a força do Assad, né, ela está aqui agora, recuou para proteger Damasco, a capital. Tá bom? Que profeticamente o Eterno disse que quando ela cair, acabou, né, nunca mais ela se levantará. Perfeito. Dito isso, né? Por que que a Turquia apoia os rebeldes? Porque a Turquia tem problema com a turma, que é essa aqui, ó. Tá vendo essa parte amarela aqui, ó? Essa parte é dos curdos. É o antigo povo Medo, do Império Medo-Persa. A Turquia tem rixa com eles e eles têm um grupo, uma parte que está dentro do território turco. E eles reivindicam para si um país, que é o Kurdistão. E aí, com isso, eles ganhariam um pedaço de terra da Síria, no Iraque e também na Turquia. E eles são um problema. Se eles se insurgirem, eles podem causar muito problema para essas nações, incluindo a Turquia do Erdogan. E o Erdogan não gosta desse povo, quer destruir e tirar qualquer chance de levante deste povo. E os curdos são apoiados pelos Estados Unidos da América, principalmente durante os conflitos contra o Estado Islâmico, né, contra o ISIS. E hoje está bem contido. Aí, a Turquia está apoiando militarmente esses grupos rebeldes e esse avanço. A Turquia é um país bem pragmático para alcançar seus objetivos. Ora eles estão falando coisas a favor da Rússia e ora eles estão na OTAN. Mas é óbvio, a Turquia ela não é confiável. Tá? Eles não estão nem aí com ninguém, eles pensam no interesse só deles. Se, com a saída do Irã da região, se o Irã não conseguir mais fornecer armamento para o Líbano, para o Hezbollah, não conseguir fornecer mais armamento para as milícias na Síria, e agora fugir de lá com o regime Assad caindo, este regime do HTS, que são esses rebeldes, eles não são a favor da Palestina, eles não estão nem aí para a causa palestina. Tem inclusive vídeos deles derrubando bandeiras de Al-Aqsa, do Domo da Rocha, fazendo palavras de ordem contra a Palestina. Inclusive, né, relatos dentro das mídias no Oriente Médio, inclusive em Israel, tem membros desses grupos dizendo que até fariam paz com Israel. Eles não estão nem aí para a causa palestina e eles são inimigos do Irã. É uma guerra milenar de sunitas contra xiitas. E ali, é claro, há várias vertentes muçulmanas e vários pensamentos. O próprio Assad é muçulmano, mas ele é do ramo alauíta. Inclusive, a história do Assad é interessante. Não era para ele ser presidente. Quem ia herdar, né, o governo do pai dele, o Hafez al-Assad, era o irmão dele, mas o irmão dele perdeu a vida, então ele foi tirado. Ele estava estudando em Londres. Pegaram ele e falaram, agora você vai ter que assumir, porque teu irmão já era e você tem que assumir as coisas do seu pai. Então ele está aí, né? Então, a Síria é um tabuleiro de xadrez muito interessante. Para os Estados Unidos cortar
né, esse cordão que liga aí o Irã ao Líbano, a faixa de Gaza, né, que por ali também mandava armamento por meio da Cisjordânia para Gaza e tudo mais, seria espetacular. É uma vitória e tanto para os Estados Unidos e para Israel, né? Só que quem agora vai entrar como um novo influenciador na região com tudo? A Turquia. A Turquia passa a ser agora um polo de poder desestabilizador e influente na região. Entenderam agora a coisa mais interessante e profética, né? E o Erdogan, ele sonha, né? Ele mesmo falou que ele vai restabelecer o antigo Estado, o antigo Império Otomano, o Califado Otomano. Se ele vai conseguir ou não, né? Aí é uma outra história. Mas a Turquia agora vira um ponto ali muito forte. E dando, né? Como ele está na OTAN, a OTAN, né? Diga aí Estados Unidos, que é a força de fato da OTAN, começará a ter um controle da região bem interessante. E o Líbano aqui embaixo, ó, o armamento não chega mais para o Hezbollah. A guerra que Israel fez enfraqueceu o Hezbollah e na hora certa, de repente, Israel aceitou um cessar-fogo, que é uma coisa que para muitos não tem sentido nenhum. Por que um cessar-fogo se Israel está vencendo? Israel está massacrando o Hezbollah. Para que um cessar-fogo? É porque Israel já sabia dessa operação. E a operação agora vai cortar a ligação do exército sírio com o Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, o Assad caindo, que é questão de horas para o Assad cair, nunca mais vai chegar armamento para o Líbano, né? A força do Irã é esvaziada, mas claro, quem também pode pagar muito caro nessa situação são os curdos, porque vão ter que enfrentar aqui a Turquia, né? E aí vai ser um problema. E o Assad caindo o que esse novo sistema que virá aí vai impor para a região. Detalhe, vamos lá para outro detalhe importante. Jordânia e Iraque fecharam suas fronteiras. Por que eles fecharam a fronteira? Medo. Viram que o caldo vai entornar ali na região, está todo mundo assombrado com esse ataque relâmpago. E a ideia é, quando o Assad cair, o que vier a gente tem que se proteger e se preparar, porque vai virar um caldeirão isso aqui. Então, irmãos, o Israel, com aquele ataque que Israel fez numa central nuclear do Irã, e ainda destruindo todos os sistemas defensivos iranianos, e esse enfraquecimento do Hezbollah e o destruir do Hamas, Israel apenas preparou o caminho para essa operação maior, que é fortalecer a OTAN, os Estados Unidos e a Turquia, ajudando os rebeldes, para cortar totalmente a influência do Irã na região. O Irã não vai chegar ali perto mais do Líbano, se a operação der certo. Lembrando que vamos ver se a Rússia vai conseguir contra-atacar e se a Rússia vai conseguir manter uma guerra na Ucrânia e na Síria. Essa é a pergunta aí de $1 milhão, se eles vão conseguir bancar essa guerra. Vamos lá para as outras matérias, porque eu separei mais para vocês, né? A UOL traz aí, avanço de rebeldes na Síria, ameaça existencial para o Irã. Sim, o avanço de rebeldes na Síria é ameaça existencial para o Irã. Recentes conquistas das milícias insurgentes colocam em risco não apenas o regime de Assad, mas também o iraniano, já enfraquecido pelas perdas impostas por Israel. Depois de Alepo e de Hama, os rebeldes sírios estão avançando rumo a Homs, a terceira maior cidade da Síria. O objetivo declarado é a derrubada do governo do presidente Assad, como reiterou o líder Abu Mohammed al-Jolani. Ele é o líder do HTS, numa entrevista à emissora CNN. Ele disse, abre aspas, esse regime está morto, fecha aspas. Nesta sexta, o Irã, um forte aliado do regime de Assad, prometeu entregar mísseis, drones. Também o número de conselheiros militares será aumentado, segundo um representante iraniano de alto escalão. O Irã está atualmente fornecendo à Síria apoio de inteligência e dados de satélite. Não serve para nada isso aí. A milícia libanesa Hezbollah, que é apoiada pelo Irã, também reagiu. De acordo com círculos de segurança libaneses, ele enviou combatentes a Homs na noite de quinta. O líder do grupo xiita, Naim Qassem, garantiu que o Hezbollah estará ao lado do regime da Síria para frustrar os objetivos de ofensiva insurgente. Então, assim, isso aqui não acabou. Vamos ver como é que vai ser o contra-ataque. Assim como o ataque foi algo relâmpago, foi muito forte, intenso, o outro lado vai vir, né?
É provável que Assad cause novos estragos entre os rebeldes com o apoio da força ligada ao Irã e os ataques aéreos russos, de acordo com o estudo do think tank European Council on Foreign Relations, no início de dezembro. Conselho de Relações Internacionais Europeu. Essa é uma perspectiva sombria. A crise humanitária na Síria e a instabilidade regional vão piorar. Estados Unidos e Israel querem o Irã fora da Síria. E você pode ter certeza que eles estão envolvidíssimos nessa situação. O avanço dos insurgentes na Síria também tornou mais improvável o sucesso de negociações secretas dos bastidores, conduzidas pelos Estados Unidos e países do Golfo para tentar fazer Assad abandonar sua parceria estratégica com o Irã, de acordo com o jornal The New York Times. Se eles não conseguirem agora derrubar o Assad, pode ter certeza que o Assad vai voltar e vai fortalecer o Irã, o Hezbollah, permitir eles terem uma operação muito mais fortes ainda dentro da Síria. Tá bom? Então esse golpe que eles prepararam agora tem que dar certo, senão a coisa vai ficar tensa. O Irã e sua guarda revolucionária lutaram ao lado do regime de Assad na guerra civil contra insurgentes. A Rússia e o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, também estão entre os aliados da Síria. O Irã tem, portanto, uma forte influência sobre o regime de Damasco. É exatamente essa presença estratégica que Israel não deseja, de acordo com o estudo da ONG International Crisis Group, voltada à prevenção e resolução de conflitos armados. Bom, a importância da Síria para o Irã, né, a matéria vai dizer, a Síria é uma parte muito importante da estratégia de segurança regional do Irã. O regime em Teherã quer construir um grupo de aliados próximos ao chamado crescente xiita, diz o especialista em Oriente Médio, Mark Schneider, da Fundação Friedrich Ebert, que é ligado ao Partido Social-Democrata da Alemanha. Durante décadas, a Síria foi o único país aliado próximo ao Irã, apesar das diferenças ideológicas. Para se manter no poder, o Assad fez aliança. Se perder a Síria, o Irã também vai perder o acesso direto ao Hezbollah, como eu falei para vocês agora na análise, né, ao Mediterrâneo. Ou seja, não tem mais como eles terem uma frota no Mediterrâneo. Você não consegue mais manter uma frota no Mediterrâneo, ou seja, é por lá que você entrega armamento para o Hamas, é por lá que você vai conseguir também entregar armamento para o Hezbollah, pela Síria ou pelo Mediterrâneo. Se essa logística for cortada, rompida, acabou. Então você enfraquece muito o eixo, né? E aí, outra coisa, o corredor, né? Sem o corredor entre Iraque e o Irã, que passa pela Síria, o Hezbollah dificilmente vai conseguir se recuperar militarmente. Aqui acabou. Isso aqui seria uma vitória estratégica para Israel muito grande, porque o Hezbollah não tem como mais se armar, né? Eles vão ser enfraquecidos. E aí, depois de 60 dias, quando acabar o cessar-fogo, Israel vai com tudo. Vai de forma brutal para cima do Hezbollah. A Síria, o Hezbollah, a milícia Houthi no Iêmen, o Hamas e o Irã formam o eixo da resistência, né? O Irã está enfraquecido, a margem da manobra do Irã, e na região vem diminuindo há anos, diz especialista, mais um especialista, um especialista novo. Mas aí tudo bem, vamos para a próxima. O que os Estados Unidos está operando na região, né? Como as matérias dizem, os Estados Unidos está acompanhando de perto o que está acontecendo. Ele não está acompanhando, ele é atuante na situação. O exército dos Estados Unidos destrói armamento no leste da Síria. Estes sistemas de armamento representavam uma ameaça clara e iminente para as forças americanas e da coalizão, declarou a imprensa do porta-voz do Departamento de Defesa americano, o general Pat Ryder. Essa matéria do dia 3, isso mesmo. Por que eles estão destruindo esses armamentos? São armamentos do exército sírio. A ideia é não permitir que a Síria ou grupos ali apoiantes do Assad usem o armamento para atacar as bases americanas. Estão enfraquecendo qualquer tentativa de contragolpe. O exército dos Estados Unidos destruiu nesta terça, dia 3, lança-foguetes, um tanque e morteiros no leste da Síria, pois representavam uma ameaça, informou o Pentágono. Este sistema de armamento representava uma ameaça clara e iminente para as forças americanas, declarou a imprensa o porta-voz. Vamos lá. Estamos avaliando que eles usavam estas armas, mas sabemos que há grupos de milícias respaldados pelo Irã na área que realizam os ataques. No passado, acreditou Ryder, os Estados Unidos contam com aproximadamente 2.500 soldados no Iraque e 900 na Síria, como parte de uma coalizão internacional criada em 2014 para combater os do Estado Islâmico. Ainda há células jihadistas ativas, principalmente em áreas rurais afastadas das grandes cidades. Desde o início do conflito em Gaza, grupos pró-iranianos retomaram os ataques contra interesses americanos no Iraque e na Síria. Washington, principal aliado de Israel, contra-atacou em diversas ocasiões. Em 27 de novembro, uma coalizão de rebeldes... Olha só, em 27 de novembro, começou o cessar-fogo entre Israel e o Líbano.
E foi em 27 de novembro, uma coalizão de rebeldes dominada pelo grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, ex-braço sírio da Al-Qaeda, lançou uma ofensiva fulminante no noroeste da Síria, tomando dezenas de localidades e grande parte de Alepo, segunda cidade do país. O general Ryder garantiu nesta terça que o ataque americano não está relacionado às atividades mais amplas realizadas por outros grupos no noroeste sírio. Ok, então vamos lá para mais. Com o avanço rebelde, vizinhos fecham fronteiras e o Irã retira seu pessoal da Síria. Combatentes que buscam derrubar o ditador Bashar al-Assad conquistaram cidades e marcham em direção a Damasco. E aí tá aí para vocês mais um grande, né? O plano de Israel desde o início era esse. Essa matéria do New York Times, tá? O fechamento da fronteira entre Líbano e Jordânia, porque eles estão esperando o desfechar dessa história aí. Agora, né? Como que a gente pode ver tudo isso? Né? É que é profético, né? A Turquia agora vai se tornar um agente muito importante na região. A Turquia vai se tornar muito importante, tá? Além da Turquia, nós vamos ver aí o Irã saindo um pouco de cena. Agora nós vamos ver como a profecia de Isaías 17, né? Isaías 17, para você ler. Essa cidade caindo é um símbolo importantíssimo. Então nós vamos ver aí a Turquia com suas forças dentro da Síria cada vez mais intensa. Os Estados Unidos provavelmente também fazendo isso. E o plano aí dos Estados Unidos, inclusive do governo Biden, quem está fazendo isso tudo é o governo Biden. O Trump também sabe de tudo, é claro. O mundo está se preparando para um reino que virá, uma nova era. E os agentes que hoje estão no topo, as alianças que estão no topo, talvez amanhã não sejam as mesmas que nós veremos. E nós vamos ver também como é que o Putin vai reagir a essa situação, tá bom? Então, mais uma vez, vou deixar para vocês aí, meditem nisso, tá? Meditem neste texto, tá? Isaías 17, para vocês receberem aí entendimento sobre essa palavra. Foi um golpe aí um tanto interessante por parte do regime, e a Turquia faz parte do eixo de Gog e Magog, lá descrito em Ezequiel, né? Ezequiel 38 e 39. Outro ponto importante para nós. Dessa vez o Hezbollah vai estar bem mal, né? E aí, se o Irã não desenvolver logo uma arma nuclear, não tiver poder de dissuasão, se o Irã não puder mais usar Hezbollah, o Hamas não pode mais, se não puder usar o Hezbollah também, e nem os Houthis, nem nenhuma mais milícia dentro da Síria e do Iraque, aí provavelmente para o Irã se manter, o Irã vai ter que ir para o conflito direto, para uma guerra total contra Israel. Vocês entendem isso? Então essa é uma análise clara para vocês do interesse. Outra coisa, né? E a China nisso tudo? A China é bem pragmática, assim como a Rússia. Só que a Rússia está lá na Ucrânia, e a Ucrânia é um peso muito forte. Por que neste exato momento os Estados Unidos estão permitindo, né? Agora a gente entende as peças. Por que os Estados Unidos está permitindo que a Ucrânia use mísseis, ataque MS? Falta só a Alemanha permitir o uso dos Taurus, e eles vão permitir logo logo. A Alemanha está se segurando ao máximo. Agora, ontem, a Ucrânia anunciou a produção de mísseis, drones, com capacidade de alcançar até 700 quilômetros. Ou seja, eles podem atingir até Moscou, a capital da Rússia. Pra vocês terem uma ideia do que o quão fortes os armamentos da Ucrânia vão se tornando. A ideia é atolar e que a Rússia fique focada completamente só na Ucrânia e não dê conta de ajudar o Assad na Síria. Então aí a Turquia vai se tornar um agente muito forte ali, a Síria provavelmente ali, pelo menos parte dela, vai ser entregue para as forças turcas junto com a OTAN, e os Estados Unidos, claro, vai com isso dar uma vitória muito grande para o regime
Desculpa, para o governo israelense, não é regime, né? Regime é essa turminha aí. O exército de Israel ganha aí uma pontuação muito grande. Então a gente tem que acompanhar tudo isso aí, tá bom? É profético, tudo isso. Sem sombra de dúvidas, se o Irã cair, aí vamos ver como é que vai ser as relações Turquia e Israel, porque a Turquia também detesta Israel, né? E tudo mais. Nesse exato momento vocês também não sabem, não é? O governo Trump, né, que vai assumir no dia 20, pediu para que o Qatar, de novo, né, essa matéria no The Times of Israel, pediu para que o Qatar receba as líderes do Hamas para negociar um acordo de libertação dos reféns. Ele falou que se o Hamas não entregar os reféns até dia 20, quando ele toma posse, ele vai levar o inferno para o Oriente Médio. Então a gente também tem que ver o desenrolar disso, como isso vai acontecer. Se o Hamas entregar os reféns, vocês podem ter certeza, né? Gaza vai ser ocupada e o pó daquela cidade vai subir aí para sempre. Bom, deixo vocês com essa análise, que vocês entendam o que está acontecendo. Um forte abraço a todos e que Deus os abençoe. Manterei vocês atualizados em breve.